Hoje nós daremos continuidade ao assunto da doutrina de Balaão. Balaão era um profeta. Balaão sabia como adorar a Deus, e Deus, o Senhor, falava com Balaão. Contudo, ele era um falso. Nós mostramos então que uma pessoa pode ter uma certa experiência espiritual com Deus e ser um falso. Logo, não podemos colocar nossa confiança em dons espirituais. Em dons do Espírito, você não pode fazer isto. Você põe em risco a tua alma. Não ponha a sua confiança em dons espirituais. Não ponha a sua confiança em sonhos. Não ponha a sua confiança em visões. Não ponha a sua confiança em dons de línguas. Não faça isto. A sua confiança deve estar solidamente edificada na palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Baseie a sua confiança em Deus, a palavra. Balaão conhecia a Deus. Balaão era uma pessoa com uma boa fama, tanto que Balaque disse que tudo que ele abençoasse seria abençoado, tudo que ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. É a palavra de Deus. Números 22. Leia a Bíblia. Você crê na Bíblia? Leia a Bíblia. A razão de tantos problemas hoje é que as pessoas se afastam da Bíblia. Este é o problema. Toda a natureza, todo o mundo, tudo que foi criado, segue a palavra que Deus estabeleceu desde o princípio. Você deve obedecer à palavra de Deus. É dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. É seu dever guardar os mandamentos de Deus. E porque você não faz isto, você tem problemas. Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. Deus permanece com aquilo que ele disse na Bíblia. Não interessa o seu argumento, o quanto alguém queira argumentar com Deus e ter uma teoria moderna. Deus permanece com a sua palavra. Todo verdadeiro cristão é fundamentalista. Deus disse e assim será. Amém? Deus disse e ele permanece com aquilo que ele disse. Balaque viu que Israel, o povo de Israel, havia saído do Egito e se aproximavam de Moabe. E ele teve medo daquele povo. Disse: é um povo mais forte do que eu. Então ele foi pedir ao profeta Balaão que amaldiçoasse Israel. Balaão buscou a Deus para saber se podia amaldiçoar Israel. E Deus disse que Israel era um povo bendito e que Balaão não fosse com aqueles homens para amaldiçoar Israel. Então os mensageiros de Balaque, rei de Moabe, voltaram para Balaque, seu rei, e disseram que Balaão não viria. Então Balaque mandou outros mensageiros, mais honrados ainda, Números 22, para que chamassem, convencessem Balaão a ir e amaldiçoar Israel. Balaão consultou a Deus novamente, e Deus disse: vai. Deus já havia dito para Balaão não ir, e ele foi perguntar mais uma vez, e Deus permitiu que ele fosse. Porém, a vontade perfeita de Deus é que ele não fosse. Deus permitiu. Balaão caminhou pela vontade permissiva de Deus, e o fim dele foi ser morto, porque ele caminhou por um caminho que não era perfeito. Embora que este caminho permissivo de Deus, não o caminho perfeito, neste caminho havia um anjo, neste caminho Deus falava com ele, e o fim de Balaão foi ser destruído. E nesses dias há um caminho permissivo chamado denominação. Da mesma forma que Balaão caminhou e Deus falou com ele,
e um anjo lhe apareceu e lhe deu um recado. Da mesma forma, Deus tem trabalhado com denominações, Deus tem curado através delas, sinais têm vindo e etc. Mas o fim destes é serem mortos, separados para sempre de Deus, porque caminham numa vontade permissiva. Não é perfeito. Deus nunca autorizou uma denominação. Isto é falso. Olhe na Bíblia. E alguém pode dizer, mas Deus abençoa. Deus abençoa. É claro, Deus abençoou Balaão. Deus utilizou Balaão para abençoar Israel e depois o matou. E o próprio Espírito Santo, que abençoa estas denominações, é que os condenará no último dia. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é separação? Morte. Se você não caminha pelo caminho perfeito de Deus, a sua palavra, você poderá ser abençoado, você poderá prosperar, mas o seu fim será a morte eterna, porque não permaneceu com a perfeita vontade de Deus. E o que é? O que é a perfeita vontade de Deus? É a sua palavra, a Bíblia. Números 22, verso 20 ao 22. Vamos ler a Bíblia. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Amém. Amados ouvintes, observem a palavra de Deus. Deus conhecia o propósito do malvado coração de Balaão. Ele amou o prêmio da injustiça. É o que diz a palavra. Balaão amou o preço da injustiça. Balaão não deveria ter ido, mas Deus mandou que ele fizesse aquilo que estava em seu coração, da mesma maneira que Jesus disse para Judas, o que tens para fazer, faz-o depressa. Deus conhece o seu coração. Se você deseja uma organização, se você deseja construir um grande prédio, construir uma escola grande para educar as pessoas no Evangelho, se você deseja construir um hospital para carentes, se você deseja isso, Deus dará isso para você. Contudo, a sua vontade permanecerá sendo a Bíblia, não essas coisas, essas organizações, essa abordagem humana da palavra de Deus. Deus nunca mandou que construíssemos hospitais, Deus nunca mandou que construíssemos seminários. Ele nos disse, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, o Espírito Santo, que nos ensinaria todas as coisas. O que fez o mundo cristão? Caminhou pelo caminho do conhecimento, e o caminho do conhecimento leva à morte. O mesmo caminho que Eva trilhou, um caminho permissivo, um caminho de morte. Agora você é convidado hoje a caminhar na perfeita vontade de Deus, a conhecê-lo, a conhecer sua vontade. Balaão sabia qual era a vontade de Deus. Deus disse que aquele povo era um povo bendito. Como Deus amaldiçoaria o povo que ele abençoou? Balaão é um tipo perfeito das pessoas que tem um sonho. Ah, eu sonhei com isto, então isso é a vontade de Deus. Ah, eu senti um arrepio. Ah, eu falei em línguas. Ah, a irmã fulana de tal profetizou. E aí eles aceitam aquilo só por causa de um sinal. Não siga sinais, siga a palavra de Deus. Balaão tinha sinais. Deus falava com Balaão. Mas qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus vem ao verdadeiro profeta de Deus. E Deus, amigos,
enviou um profeta para a nossa geração. Os pentecostais rejeitaram ele. Os tradicionais, da mesma maneira, não o quiseram. Agora, e você? Você receberá a mensagem que Deus enviou ou perecerá com este mundo e com essas denominações? Largue o mundo, largue os credos, creia na Bíblia. É simples, pegue sua Bíblia e leia. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Leia a Bíblia, você encontrará o caminho. Esqueça aquilo que as pessoas dizem para você. Leia na Bíblia. Se estiver na Bíblia, você creia. Se não estiver na Bíblia, rejeite. É por esta razão que eu prego contra este batismo trinitariano. É por esta razão que eu prego contra a Trindade. Não está na Bíblia, é antibíblico. Se é antibíblico, você sabe, é anticristo. Por isso que eu falo contra essas organizações, igreja A, B e C. Isso está errado, isso é facção, cada uma delas com um pensamento. E Deus só tem um pensamento, a sua palavra. Na Bíblia só existe um batismo cristão, é no nome de Jesus Cristo. É por isso que eu prego essas coisas aqui. E você? Você crê na Bíblia? Certamente, se você crê na Bíblia, você está andando com Deus. E não andando com o mundo ou com uma igreja qualquer. Você anda com a palavra de Deus. E eu venho aqui para falar da palavra de Deus para você. Creia nela, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que a Bíblia diz. Mas hoje não. Seja a igreja verdadeira, seja o doutor fulano de tal verdadeiro, seja a palavra do doutor cicrano, seja a palavra do teólogo, seja a palavra do grande irmão fulano de tal, e a gente vai seguir o pensamento dele. Eu sigo a palavra de Deus. Você segue o quê? Deus mandou que Balaão fosse, e o anjo do Senhor ficou contra Balaão. Que coisa contraditória! Porque Deus mandaria um homem fazer alguma coisa e ficaria contra esse homem? Mas foi o que aconteceu. Não era a vontade de Deus que Balaão fosse, mas Balaão queria ir. Consultou o Senhor mais uma vez. Talvez Balaão achasse que aquele povo de Israel merecia o juízo de Deus, porque era um povo de dura cerviz, um povo que blasfemava contra Deus, um povo que desrespeitava a Deus com suas ações, que provocou ira a Deus no deserto, que não acreditava em Deus da maneira correta, um povo que fraquejava, um povo que descria. Talvez Balaão achasse que o certo era que Israel fosse condenado, e ele pensou que podia convencer Deus a condenar Israel. Mas, amigos, a bênção de Deus estava sobre Israel. Foi a bênção que ele deu a Abraão e a sua descendência. Deus não se esquece da sua palavra. Por causa de Abraão, Deus abençoou o povo de Israel. Deus não voltaria atrás de sua palavra. Mas Balaão pensou que poderia conseguir isto. E Deus disse que era um povo bendito. Não adianta brigar com a palavra. Deus é a palavra, o verbo. Vocês sabem, Deus é a palavra, o verbo. Deus é chamado no Velho Testamento de Javé. E Javé é um verbo. E o que é o verbo? Ser ou fazer-se. Deus é a palavra. Aquilo que está escrito deve ser seguido. Se a Bíblia rejeita alguma coisa, você deve rejeitar. Se a Bíblia aconselha alguma coisa, você deve seguir. É desta maneira a Bíblia. Mas Balaão fez como essas pessoas dos nossos dias. A Bíblia condena, mas eles vão de qualquer forma porque Deus os abençoa. A Bíblia reprova e as pessoas ainda seguem fazendo essas coisas. Deus te implicará, Deus te condenará. Leia a Bíblia, permaneça com ela. Problemas vieram a Balaão. Continuando a leitura do texto, a jumenta de Balaão viu o anjo no caminho. Vocês devem conhecer a história. E a jumenta se desviou para o campo. Um problema aconteceu na vida de Balaão, nós poderíamos dizer. Alguma coisa não funcionou bem com Balaão. Por isso que vem problemas na vida das pessoas. Alguma coisa não funciona bem, é porque Deus está com um anjo à sua frente, trazendo-lhe problemas.
impedindo o seu caminho? É Deus pelejando contra você, muitas vezes, porque você não está no caminho perfeito com Deus. Mas a jumenta percebeu e se afastou. O anjo então se colocou mais adiante numa vinha, e a jumenta seguiu o caminho. Quando viu o anjo mais uma vez, apertou-se contra uma rocha e prendeu o pé de Balaão, que a espancou. E muitas pessoas ficam nervosas e ofendem os outros, não sabendo que é Deus se colocando em seus caminhos. O anjo então colocou-se numa terceira posição, na frente do caminho, e não havia por onde a jumenta passar. E a jumenta então deitou-se debaixo de Balaão. E Balaão ainda queria prosseguir e feriu a jumenta. Então, verso 28, o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Que foi isto? O homem sem visão se encontrava falando com a jumenta. Oh, quantas coisas incoerentes alguém que se afasta de Deus comete, chamando Jesus de Beuzebu. Observem, chamando aquilo que é de Deus de obra de Satanás, quando a pessoa está cega. Mas à sua disposição hoje há um colírio para que você possa ver as coisas que Deus está fazendo, e assim você não se colocar contra Deus, querendo passar num caminho onde Deus te proíbe de passar. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. É a palavra de Deus. Observem, o anjo estava impedindo Balaão, e Balaão foi perguntar. Observem Balaão, um homem cego espiritualmente, embora fosse um profeta, embora Deus falasse com ele. Que coisa contraditória, mas é a Bíblia. Você crê nela? Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se te parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Ele perguntou se era para voltar. Observe, é claro que era para voltar. É a perfeita vontade de Deus. Mas Deus utilizou o seu coração para fazer prosperar os seus propósitos. Propósitos estes de abençoar o seu povo. E assim Deus tem feito. Deus tem usado Balaões hoje, indo contra a vontade de Deus, apenas para manifestar o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro profeta de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus. Observem a resposta do anjo: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Balaão indo contra Deus, e Deus permitindo. Se você deseja um caminho diferente da palavra de Deus, Deus permitirá que você vá, e Deus te usará para abençoar o verdadeiro cristão, os seus verdadeiros filhos, para cumprir os seus propósitos. Por isso, amigo, reflita, observe a sua vida. Você tem agido da maneira que Deus quer que você haja, conforme a Bíblia? Você tem feito isto? Se você não é um cristão, eu te convido a confessar os seus pecados a Deus e a se arrepender dos seus maus caminhos. Deus te abençoará, Deus te perdoará, Deus dará a você o Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo. Faça isto, creia em Deus, Deus te abençoará. E se você conhece a palavra de Deus e não tem caminhado perfeito com a palavra de Deus, eu te convido a rever aquilo que você tem crido e permanecer